como joga o Paulinho, na verdade como ele deve ou pode jogar no Palmeiras. Isso aqui não é uma previsão e sim uma projeção, né, baseado no que ele apresenta, as características que ele apresenta e também na forma como o Abel Ferreira costuma montar o Palmeiras. Bom, vamos fazer uma análise aqui, já vai se inscrevendo aqui no Calma Parmeiro, temos uma semana de existência e números que eu estou muito satisfeito, tá bom, rapaziada? Então já se inscreve aqui pra gente falar de Palmeiras todos os dias, e nessa análise eu vou trazer um pouquinho aqui de como o Paulinho pode se encaixar no Palmeiras, no esquema do Abel Ferreira, em que posição ele deve jogar, pelas características dele. Então, bora comigo, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Paulinho, vocês vão deixando aqui nos comentários, deixando o like, pega esse vídeo também, manda aí nos seus grupos de palmeirenses aí pra galera também conhecer um pouco mais sobre o Paulinho e projetar junto com a gente. Vamos lá, primeiro ponto. Mapa de calor, e aqui é importante a gente entender uma coisa. Primeiramente, aqui já vou deixando muito claro, eu vi muitas análises, não análises assim mais aprofundadas, mas assim aquele tipo de análise tipo, o que você acha da contratação? E muita gente colocou na balança o Paulinho como um jogador em geral. O Paulinho é um atleta que mudou demais fisicamente em questão de características de jogo, então eu desconsiderei completamente a passagem dele pelo Vasco, né, desde a base até um pouquinho no profissional, e também do Bayer Leverkusen, onde ele era um ponta rápido, magrelinho, saracuteador, e agora ele já é um segundo atacante um pouco mais forte. Hoje ele já é um jogador um pouquinho mais de força. Eu levei isso em consideração porque o Paulinho não vai voltar mais a ser aquele ponta, então vamos levar em consideração a passagem dele no Galo, beleza? E esse é o mapa de calor do Paulinho, onde a gente percebe que ele pode jogar em todas as faixas do campo. Pô, ele tem pedaços quentes em todas as áreas do campo aqui, do meio para frente. Na parte de defesa ele volta muito para construir também, dá para perceber que ele preenche muito, ele é um jogador muito intenso e de muito preenchimento no campo. Ok, isso pode ter chamado a atenção do Abel Ferreira, provavelmente chamou a atenção, o Abel Ferreira sempre gostou do Paulinho, para que ele possa ser um cara quase um coringa no Palmeiras, sabe? Um cara que pode jogar em várias funções, não vou dizer em posições, mas em várias funções, porque ele cai pela ponta, ele cai por dentro, ele pisa na área, ele cai pelos dois lados, ele volta para armar o jogo, e aí a gente precisa entender como isso se encaixa no estilo de jogo do Abel. Vamos lá, características do Paulinho. Primeira coisa, ele quando cai pela ponta, ele geralmente traz o jogo para dentro. O jogo não corre pela ponta com ele. Vocês veem nesse lance como ele tá correndo em projeção de fora para dentro, ali pela direita, já olhando para dentro. Percebe que ele em nenhum momento ele tá olhando para ver quem passa, para fazer associação com o lateral. Ele pega a bola na ponta, ele já pensa numa forma de trazer para dentro. Aqui nesse lance, olha como a jogada começou pela ponta, ele deu um jeito de trazer para dentro e foi se associar com o centroavante já correndo por dentro. Mesmo pensamento, praticamente ignorou a possibilidade de jogar pela ponta. Vocês percebem que ele sempre recebe a bola pela ponta? Porque é na ponta onde você tem mais espaço. E isso é um trunfo que o Abel usa bastante, que é o ponta cair de um lado, outro ponta cair do outro, ou um lateral, às vezes o Mike faz essa lateral aí, quase que um ponta, né? Que é dar muita largura pro campo. Você dá muita largura, você deixa o time bem espaçado, e aí a jogada começa de um lado e é invertida rápido pro outro. Com o Paulinho, pelo que eu vi em vários vídeos de skills dele, e também assistindo alguns jogos do Galo, assisti vários jogos do Galo esse ano, ele não é um jogador que pega a bola na ponta, traz pra dentro e inverte. Não, ele vai até o fim com a jogada, que é um pouco diferente do que faz o Abel. O Abel prefere pegar o ponta de um lado, trazer gente pro lado, trazer o outro time junto e deixar o outro cara solto lá do outro lado. Virou o jogo, aí sim a jogada se torna aguda. E o Paulinho, geralmente, é esse jogador que traz a jogada para dentro, que faz a jogada ficar aguda. A gente percebe que o Paulinho, ele tem uma, não vou dizer uma dificuldade, mas uma não preferência por se associar. Quando ele tá na ponta, ele tenta fazer jogada individual, diferente do que o Abel pede para os jogadores do Palmeiras, inclusive pro Estevão, que é o nosso driblador, que é se associar, é pro lateral passar, pro volante. Às vezes o Richard Rios dava a largura, passava, recebia a bola, e o Paulinho meio que tenta resolver tudo sozinho. Quando a jogada não sai, aí sim ele devolve a bola. Isso é ruim? Rick, você tá falando que o cara quer resolver sozinho, isso é ruim? Não, eu acho que falta pro Paulinho, e faltou, principalmente nessa última temporada no Galo, um melhor entendimento do técnico de como usar as qualidades dele. Ele é um cara
que não é para ficar fazendo associaçãozinha na ponta para construir. Ele é um cara de definição. Tanto é que ele tenta sempre definir a jogada. Ele recebe, ele já dribla para dentro. Só que geralmente ele tá muito longe do centro da jogada. Tá na ponta. E aí ele traz para dentro, tem todo um campo para correr e acaba que a jogada não termina em nada. Inclusive nos skills and goals dele, a gente vê muito drible na lateral e depois corta, porque a jogada provavelmente não deu em nada. No Palmeiras, ele não vai jogar de ponta, na minha opinião, por causa dessa característica. Eu acho que o Abel vai saber usar o que ele tem de melhor e colocar ele numa função onde ele não vai precisar ficar construindo tanto. Que ele vai receber a bola já numa possibilidade de dar o drible, de fazer o facão, qualquer coisa que ele saiba fazer e ter uma condição de finalizar a jogada. Olha esse drible aqui pra cima do jogador do Cruzeiro. Ele já dá o drible no meio campo e já parte para finalizar. Ele é um jogador que quer finalizar a jogada. No Palmeiras o ponta não é assim, rapaziada. O ponta ele tem muita responsabilidade de construção, nem sempre para finalizar. O Estevão fez muito gol porque ele é craque. Mas o ponta ele geralmente tem outras funções, ele tem outras atribuições ali de associação com o lateral, com o volante que possa fazer ultrapassagem, com o meia, e não sempre de tentar finalizar a jogada. E aí, quando a gente fala assim, jogador do Palmeiras nos últimos tempos aí que, pô, recebia e finalizava rápido, ou tentava resolver rápido, quem que é esse cara? O Rony, né? Ah, mas eu não gosto do Rony. O problema é seu. Estou falando de característica e a gente lembra do Rony de 2021-22 ali, que ele jogou muito bem. Jogou muito bem fazendo basicamente isso que o Paulinho faz, que é receber a bola na ponta, trazer para dentro já de uma forma em que ele possa ou finalizar a jogada ou que o Veiga chegue como elemento surpresa para fazer gol. Veiga, outro jogador aí que quando o Rony estava bem, o Veiga estava muito bem. Quando o Rony estava na boa fase, o Veiga também estava numa boa fase, porque são dois jogadores que se complementavam muito. Os dois com uma função diferente, mas no geral funções parecidas. A função de resolver rápido a jogada. Muita gente tem a falsa impressão de que o Rony ele era um centroavante ali em 2021 e 2022, quando ele fez vários gols. E ele realmente fazia um facão muito rápido, pô, show de bola. Mas na base da jogada, ele sempre começava na ponta, na hora da bola aguda. A função dele não era construir, a função dele era finalizar rápido a jogada. E isso eu acho que o Paulinho faz muito melhor do que ele. Outra característica bem legal que a gente vê do Paulinho aqui é a de chegar como elemento surpresa. Defesa montada, marcação encaixada e ele chega atropelando. E quem do nosso elenco é craque nisso? Rafael Veiga. E aí a gente para e pensa, Veiga, jogador por dentro, Rony, jogador por dentro. Quando a gente vê o esquema de marcação de saída de bola do Palmeiras nos últimos tempos aí, peguei um exemplo qualquer, a gente vê Rony e Veiga quase que lado a lado marcando a saída de bola. Porque se a gente for ver na prática, quando a gente fala de funções e não de posições, tô falando de funções. Veiga e Rony formaram uma dupla de ataque nos bons tempos aí de Palmeiras 2021 e 2022. A dupla de ataque do Palmeiras era Veiga e Rony. Ah, mas o Veiga era meia. Tudo bem, na posição ele era meia. Ele voltava para construir. Mas na prática o Palmeiras tinha Rony e Veiga, dupla de ataque. E os pontas, eles agiam mais como meio-campistas, com funções de associação ali com o lateral, com o volante, seja com quem for. Quer ver um exemplo? Um ponta aí que jogou muito nos últimos tempos no Palmeiras, Dudu, jogou pelos dois lados. Olha como a jogada do Dudu caindo pela ponta é diferente do que fazia o Rony quando caía pela ponta. A jogada do Dudu geralmente é jogada de associação, com alguma ultrapassagem, com um volante passando, o lateral, às vezes o meia vindo para receber, tabela, não era só o drible, e muito menos a jogada aguda. O Dudu fazia pouca jogada aguda. A gente pode lembrar de várias jogadas agudas que ele fez aí, icônicas, mas era assim, uma jogada aguda no jogo para outras 10 de construção, e eram essas 10 de construção que faziam o Palmeiras forte, e dava volume de jogo pro Palmeiras. Então pra gente entender como o Paulinho pode funcionar no Palmeiras, a gente precisa entender a diferença do centroavante, do meia e dos pontas no Palmeiras. Os pontas trabalham como meias, e quando eles trabalham como meias, eles têm menos essa ambição do gol. Eles têm várias atribuições ali de associação com o lateral, com o volante e tudo mais. O centroavante, ele pode sim cair pela ponta, ele pode fazer várias movimentações, depende da característica do jogador, mas a função dele primordial é ser agudo. E o meia central do Palmeiras, normalmente o Veiga,
tem também essa função de ser agudo, é uma função quase que de um atacante. Então, na minha visão, pelo que eu vi do Paulinho, pelas características dele e pela deficiência dele, eu acho que ele vai jogar por dentro. Ou como centroavante, como diz a notícia aí, que o Palmeiras buscou ele para ser um centroavante, ou até na posição do Veiga. Sabe o que mata para mim essa discussão de que ele pode jogar ou pode ser testado em algumas situações como meia? O Lázaro foi testado no lugar do Veiga nesse ano. O Lázaro é um ponta, mas por que ele jogou como meia? Se o Lázaro e o Paulinho têm características parecidas? Porque o nosso meia, na verdade, ele age como um atacante. E aí, o ponta, que ele é um pouquinho mais agressivo e um pouco menos construtor, ele pode sim jogar por dentro, porque o nosso meia geralmente age como atacante. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual é a expectativa de vocês para Paulinho? Deixa aqui nos comentários. Se você está comigo até agora, gostou do vídeo, se inscreve no Calma Parmeiro. Tem vídeo de Palmeiras todos os dias pra gente resenhar de Palmeiras. Agora nesse fim de ano com bastante notícia de mercado da bola. Ano que vem aí começa a temporada e a gente vai fazer pós-jogo, todo jogo, pré-jogo, vai fazer bastante conteúdo. Então se inscreve aí e bora trocar aquela ideia de Parmeira. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo.